Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente de material didático, gente, ou atividades escolares, como você preferir chamar. Nós vamos falar um pouquinho sobre mancadas, ou seja, erros, né? Gigantes, eu chamei de gigantes porque são erros básicos que a gente encontra de uma forma assustadoramente comum em atividades escolares. E são erros aí que vão causar dificuldades acadêmicas nos alunos. Então, são os erros mais básicos, assim, mais grotescos, mais gigantes que a gente pode evitar. Logo que a gente olha a atividade, a gente já sabe daquele erro, né? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai falar sobre eles. Uma coisa importante desse vídeo é que eu fiz ele em um formato diferente do que eu estou acostumada, mas eu acho que vai ficar legal porque eu fiz uma analogia para cada tipo de erro. Então, eu vou primeiro falar sobre a analogia, para vocês poderem imaginar, para depois eu falar qual que é o erro e explicar o motivo da gente não aceitar esse tipo de coisa na nossa sala de aula ou na nossa escola. Tá? Então, aqui, ó, 5 mancadas gigantes em atividades escolares. Você pode aproveitar enquanto eu arrumo aqui, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, jamais atividades, em suas redes de apoio, redes de colegas aí. É sempre o vídeo, tá, gente? Se você compartilha a atividade, você cria um professor cômodo. E a gente não quer isso porque desvaloriza a nossa profissão. A primeira mancada, o primeiro erro, é o devoid. Para quem não está familiarizado com essa expressão, essa palavra em inglês, devoid quer dizer o vazio. Essa é aquela atividade que ela vai fazer com que a criança seja sempre vazia dentro da sala de aula, ela não assuma responsabilidades, ela seja uma criança aí que não fale sou eu. Por quê? As atividades devoid, que é o vazio, elas são atividades sem nome. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, porque meu. São as atividades sem nome. Deixa eu só tirar um negócio e já volto aqui. É porque o meu celular tá vibrando aqui no computador também, daí atrapalha o vídeo pra mim, né? Pra vocês não. Aqui. Devoid ou sem nome. Esse daí é aquele lá, aquele tipo de atividade que não tem dono, que quando eu era pequena, as professoras escreviam, vou escrever Gasparzinho. Elas até sabiam de quem era, porque era o único cidadão que não tinha colocado o nome em todas as atividades, então era o Gasparzinho. E a atividade que fica perdida, aquela atividade que você não sabe de quem é e não consegue encontrar o dono muitas vezes, porque às vezes acontece de ter 4, 5 na sala. Nem sempre a gente reconhece a letra, e daí eu peguei 2 exemplos. São aquelas atividades de rodo da internet, né? As atividades de rodo são aquelas que você digita, ela já aparece assim. Mas não quer dizer que sejam atividades boas. Na verdade, as duas atividades estão com mais erros do que isso, mas o erro principal aqui que a gente vai ver é a questão do nome. Vejam que não tem um cabeçalho, não tem espaço para colocar o nome, a criança simplesmente faz e entrega para o professor ou coloca lá na pastinha dela. Qual que é o problema dessa atividade, gente? Eu vou colocar aqui os impactos que ela tem em amarelo. A gente vai ter problemas de função executiva, então nós não estamos criando uma organização no aluno. Vai ser aquele aluno que ele nunca vai pensar que ele precisa colocar nome, data, sem contar que a data também seria importante, porque a gente compara durante os meses o que o aluno avançou. Então, se eu não tenho um espaçamento para data, eu não tenho como fazer essa comparação, porque eu não sei de quando foi a atividade, né? Então, essa função executiva, ela vai ter impactos pessoais na questão aí de colocar o nome, organizacionais na questão organizacionais temporais na questão de data, vamos contar aí como cabeçalho, tá? Vai ter um impacto na autonomia, então a autonomia diz respeito às coisas que você pegou para você, e se você não coloca nome na folha, para você aquela folha não é sua, é da professora, né? Então, essa questão de autonomia,
eu estou fazendo para o professor, é como se eu estivesse fazendo atividade para ele, não para mim. Quando eu coloco o nome, a atividade é para mim, e daí entra também na questão de responsabilidade. Eu sou responsável pela atividade que eu assino, né? Então, são coisas inconscientes aí que estão ligadas ao nome, intimamente ligadas, e que a gente precisa ter cuidado, que é uma coisa extremamente básica, que não tem desculpa para o professor não perceber que a atividade é ruim só porque ela não tem cabeçalho. Porque se ela não tem cabeçalho, imagina o resto da identidade dessa atividade. Ela foi feita para aparecer, não foi feita para funcionar. Ainda que eu vou dar uma opinião aqui sobre as duas atividades, tá? A da direita, essa aqui tem o sofá, o sorvete, é um pouquinho melhor do que a da esquerda. Pouquinho. Mas ela ainda tem um outro erro grave que a gente vai ver daqui a pouquinho, uma outra mancada. Segunda mancada, gente, é o do perdido. Vocês já viram aquele seriado Perdidos no Espaço? Ou ouviram falar? Pois é, essa daí é a mancada desse perdido aí, que é a mesma coisa do que estar perdido em um labirinto, que você não sabe qual rumo que você vai tomar. É o perdido ou o problema do espaço. Quando a gente tem a questão, né? E a gente vai ter ou muitas linhas ou poucas linhas para responder. Então é aquela questão que ela é desse tamanho assim, e daí tem 15 linhas para responder um negócio que é uma meia linha. Ou espaço excessivo sem espaço no caso de problemas matemáticos. Ali no caso da imagem da direita, vocês veem que tem um problema matemático e ocupa metade da folha o quadro de cálculo, quando na verdade a criança vai usar um pitico ali, deve usar que é uns 20% desse espaço aí, é um desperdício de folha e de espaço para novas atividades. Então, a pessoa que diagrama, gente, ela não é um professor, né? Pior é o da esquerda, né? Porque daí, no caso, percebe-se que foi feito, porque o da direita é de um livro didático, né? Então, no livro didático, quem faz geralmente é um estagiário de diagramação. Ele não tem bolhufas de conhecimento de quanto vai ocupar de espaço aquilo. Então, ele coloca ali do jeito que ele acha, sem conhecimento pedagógico nenhum. E o da esquerda é um pouco pior, porque percebe-se que foi feito por um professor, tem até ali a pontuação, provavelmente é uma prova. A gente já tem um erro ali, porque está escrito frase, e Ana e Pedro estudam juntos, é uma oração, não é uma frase. Por que que é uma oração, gente? Porque tem verbo. A frase, ela não tem verbo, que nem fogo é uma frase. Está pegando fogo é uma oração. Como Ana e Pedro estudam juntos na biblioteca todos os dias, tem o verbo estudam, então não é uma frase, é uma oração. Por que que eu estou falando isso? Porque é uma avaliação de língua portuguesa que pede já sujeito da frase. Então, supõe-se que são alunos um pouquinho maiores, já deveria estar com essa distinção de frase e oração. Nesse caso, eu acho mais grave, porque como a própria pessoa fez, ela fez as linhas para ocupar espaço. E daí isso vai criar uma confusão na criança, porque ela vê aquele monte de linha e ela vai achar que a resposta dela está errada. Com o tempo, ela vai se acostumar com o erro de quem faz e vai falar, eles puseram a mais por colocar. Em livros de inglês, quem dá aula de inglês ou de outro idioma vai perceber que é o contrário. Lá, o conteúdo é tanto que eles têm uma tendência a colocar pouca linha para uma resposta comprida. Então, geralmente, em livros de inglês, não tem espaço suficiente para a criança responder. O que em português acontece aí ao contrário, que é para desperdiçar o espaço da folha e não ter que fazer mais atividade. Essa é a explicação que eu achei lógica até o momento, mas pode ser que tenha outras, né? Como a falta de compreensão de quem faz a atividade. Qual que é o impacto disso, gente? Na segurança da resposta. Então, às vezes eu vou até responder certo. Só que quando eu vejo aquele monte de linha, eu penso, será que eu tenho que escrever mais? Por isso que colocaram? Então, ele quebra um pouco a segurança da sua resposta, que não é legal, né? Porque você também começa a perder a confiabilidade na pessoa que faz. A professora fez errado, colocou muita linha. Ela sempre faz isso. Aproveitamento. O aproveitamento da folha. É muito desperdício você colocar muitas linhas ou espaços excessivos. Você poderia colocar um novo exercício ali.
né? Então, está desperdiçando aí uma aprendizagem. Esse aproveitamento é muito importante. 2 mancadas já foram, vamos para a terceira. Essa daqui, gente, eu vou ter que tirar o vídeo e colocar de novo, porque eu preciso colocar o áudio, tá? A mancada 3 se chama Na Idade da Pedra. Para quem não conhece, é um filme, é um pouquinho antigo, é dos cabelos sujos e dos cabelos limpos. Para quem, só de falar isso, você já vai saber do que eu tô falando se você estiver assistindo. E lá no filme, todo mundo se chama Pedro. É o Pedro, Pedro, Pedro. E daí eu vou colocar para vocês a chamada. É logo no comecinho do filme. Esse. Vou aqui, ó, compartilhar o som em estéreo. Então, vamos ver se sai. Se não sair, eu explico para vocês. Nem sempre dá certo no Zoom a questão de som, tá? É um videozinho curtinho, 30 segundos. Bom, conhecem a minha mulher? Sim, chefe. Ela é bonita, né? Sim, chefe. Muito bem, vamos fazer a chamada. Estamos na Idade da Pedra. Pedro? Presente. Pedro? Presente. Pedro? Presente. Pedro? Presente. Ah. Pedro? 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 Pra variar, ele não tá aqui de novo. Aposto que o Pedro também não tá, não é? Como sempre. Sempre juntos esses dois. Bom, o vídeo ele fala de uma chamada, né, assim, para ver se todo mundo tá ali no clãzinho ali da Idade da Pedra. E daí o chefe da tribo começa. Pedro, responde, aqui. Pedro, aqui. Pedro, aqui. Quer dizer, não tem, além de não ter uma identidade, tudo é a mesma coisa. Então a questão é essa. A mancada 3, portanto, do na Idade da Pedra, ela diz respeito às mancadas do sem título. E eu até abreviei para só sem título, porque é muito grave mesmo. A gente tem aí 2 atividades. Eu coloquei uma terceira, que eu já vou explicar para vocês por qual motivo. Essas daí ainda tem até o cabeçalho, então, parcialmente, a pessoa é um pouquinho responsável, mas não completamente. E a atividade estar sem título vai acabar acarretando alguns problemas, que são muitos, por isso que eu coloquei só um negocinho lá em cima. Vai impactar na função executiva, então a criança não tem um estímulo à organização, né? A gente não tem uma identificação da atividade, e daí tem umas piores ainda, que está escrito assim, ó, minhas atividades de português. Daí a próxima, minhas atividades de português. A próxima, minhas atividades de português. A próxima, minhas atividades de português. E assim é feito com todas as matérias. Minhas atividades de geografia. Parece a chamada do Pedro, da Idade da Pedra, né? Então, essa questão de identificação, ela vai acontecer para eu saber do qual assunto é cada atividade. Se eu não coloco o assunto, eu não estou nomeando. Se eu não estou nomeando, eu já implico em um outro problema que eu vou explicar ali no final, é o acadêmico. A gente não tem correspondência, então eu não consigo corresponder. Por exemplo, é matemática, mas é matemática o quê? É numeração, é cálculo, é geometria? Qual que é a área da matemática daquela atividade? Então, eu não consigo saber sem ter um título que me remeta. Então, por exemplo, triângulos, eu preciso saber que é geometria. Então, é aquela questão, eu coloquei a correspondência do Piaget, mas a gente também tem a inclusão. É a inclusão daquela atividade dentro de um subtema, que é a matemática, que está dentro de um outro tema, né? Então, essa é uma coisa dentro da outra. É a atividade do triângulo, que está dentro de geometria, que está dentro de matemática, que está dentro dos conteúdos escolares. Então, essa inclusão piagetiana, a pessoa que faz uma atividade sem título, ou a pessoa que dá uma atividade sem título, ela não tem desenvolvidos os processos piagetianos, o que é uma coisa bastante preocupante, porque são processos que se desenvolvem até os 6 ou 7 anos de idade. Então, um adulto concordar em dar uma atividade dessa realmente é uma coisa a se preocupar aí na escola atualmente. A gente tem a categorização da Twists Tokuhama, né, Spinoza. Então, eu não consigo categorizar
se aquela atividade é de corpo humano, se ela é de planta, do que é. Lógico que o conteúdo vai fazer isso, mas o título é o primeiro ponto de referência que eu vou para fazer a categorização e a correspondência. O correto é estar no título, não nos exercícios. Os exercícios, eles vão comprovar que aquele título tem correspondência. A gente tem relações, então eu começo a criar relações de conteúdo com a criança quando eu tenho um título. E a parte acadêmica, que eu falei que vai implicar também, é quando a gente pede um texto para a criança, produza um texto. Muitas vezes ela não coloca título. Por quê? Porque nem no caderno e nem em atividades de folha, a criança teve contato com atividades boas que tinham título. Então, se ela não tem esse contato com as atividades que ela fez a vida inteira, para que ela mesma vai colocar um título se a escola ensinou a vida inteira para ela que isso não é necessário? Né? Então, são muitas questões. Eu coloquei um a mais aqui, olha. Esse aí, nossa, esse daí é o pior de todos. Esse daí, na verdade, foi o primeiro que eu encontrei, sem o título entre aspas. Porque quando eu olhei, o título, gente, está dentro de um quadrinho, não se faz isso. Isso é um crime à arquitetura de informação. Se os caras lá da arquitetura de informação virem isso, eles têm um infarto. A pessoa vai e coloca um título dentro de um quadrinho sem ter um enunciado antes. Configura que o título é do texto, não da atividade. Então, a gente tem aí um problema grave na pessoa que faz esse tipo de atividade de processos piagetianos também, além de problemas graves de arquitetura de informação para a elaboração de atividade. Tem outros problemas, as 3 páginas têm outros problemas que eu não vou enunciar aqui, tá? Essa da esquerda tem o problema que a gente vai ver a seguir, essa do Horácio aí, fora a violação de direitos autorais, né, gente? Que certamente a pessoa não pediu permissão para o Maurício de Souza para usar os personagens dele. A mancada 4 é a faroeste. Essa daí é que nem se fosse um duelo, e depois a pessoa que fez essa mancada, ela deveria ser procurada por assassinar a língua portuguesa. A mancada 4 do faroeste é a sem recuo. Sem recuo no parágrafo, ou o famoso blocão. Então, quando eu vou fazer um enunciado, o que acontece? Vocês vão ver que não tem o recuo de parágrafo, que é aqueles 2 dedinhos que a professora ensina quando ela dá caderno, por isso que caderno é importante. Gente, a gente vai começar um novo parágrafo aqui no caderno, coloquem 2 dedinhos para fazer o recuo, porque esses 2 dedinhos vão indicar o início de um novo parágrafo. Daí a pessoa vai, faz uma atividade mal e porcamente e coloca na internet sem o recuo e ainda tem gente que usa. Bem preocupante, né? Aqui a gente tem um detalhe importante que vocês devem ter reparado que a atividade coloridinha, ela não é uma atividade de internet. Ela é uma atividade que faz parte daquelas coleções de Emai Ler e Escrever, que são os livros públicos do estado de São Paulo. Esses livros, gente, uma vez eu analisei, até onde eu cheguei, eu encontrei em torno de 52 erros no mesmo livro. Mas eu falo, as pessoas não entendem, elas continuam dando e continua sem revisão do que se deve. Eles revisam a parte visual para ficar mais bonitinho. Mas o conteúdo mesmo, que é o mais importante, eles acho que não tem pessoa competente para isso lá. Na verdade, não tem pessoa formada em elaboração, né? Porque não são erros de língua portuguesa, tá? Só para deixar claro, são erros aí que vão facilitar a aprendizagem da criança. Então, no caso, o ler e o escrever e o EMAI, eles dificultam a aprendizagem da criança. Começando pela questão do sem recuo no parágrafo, que é o blocão, que são os assassinos da língua portuguesa. Eu falei que não tem problema de português em ortografia, mas tem vários outros problemas de português no EMAI e no ler e escrever, que são de ordem da língua portuguesa, mas sem ser de ortografia, tá? Qual que é a grande questão de você não recuar o parágrafo? Você vai ter impactos em coesão, porque é um item coesivo, né? Uso de parágrafo. Então, como que eu vou ensinar a criança a usar parágrafo se ela não sabe o que é um parágrafo, ela não faz recuo? Ela não tem um ponto de início para um parágrafo, é tudo igual. Não tem coerência, que a gente tem a coerência nos parágrafos também, que é cada parágrafo um assunto. Ali parece um bloco inteiro, então não dá para saber se tem um assunto só.
e a gente está violando regras importantes acadêmicas aí de língua portuguesa. Se você não encontrou ainda o problema, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem mais um aí do EMAI, ó. Esse é do ler e escrever, que é um pouco mais grave, porque supostamente se ensina a língua portuguesa, ao mesmo tempo que se assassina. Vejam que aqui ó, mais um, de ortografia, ó. E o blocão lá em cima, tá vendo que parece um bloco? Não tem o recuo ali no é hora de pensarmos, não tem um espaçamento dos dois dedinhos que a gente ensina para criança ou deveria ter ensinado. Ali, ó, no do sorvete, vejam que eu coloquei agora um quadradinho laranja, vou colocar de novo. A gente tem aí 2 parágrafos, tá? O primeiro parágrafo começa com a palavra pinte e o segundo com escreva. Né? Na verdade, deveria ter 3 parágrafos ou 3 bloquinhos de informação, porque são 3 tarefas. Ó, lembra que eu falei que essa atividade tinha mais problemas? A gente tem que pintar bolinhas com o número de sílabas, depois escrever as sílabas, depois escrever a palavra completa. Bacana até a atividade, mas o enunciado é de morte, né? Ter 2 comandas e 3 exercícios já é uma coisa que causa confusão na criança, inconscientemente, tá? Mas fora isso, que a gente não tem correspondência de enunciado com atividade. A gente tem a questão do recuo ali, porque o pinte deveria estar levemente à direita, né? Porque a gente tem o recuo de parágrafo. E o escreva também deveria estar levemente à direita. Já no caso ali da sequência didática de ortografia, ali eu coloquei o retângulozinho lá, o quadrinho laranja, para vocês verem que ali falta também. Na verdade, ele é um enunciado confuso, que é o próximo problema que eu acho que é o próximo que eu vou falar. Também assassina a língua portuguesa, porque tem lugares ali que precisavam estar em um novo parágrafo, e eles fazem tudo em blocão, como se fosse uma comanda só, né? Então não dá tempo da criança pensar. Só isso já vai comprometer a compreensão de texto dela. Então, essa questão aí do sem parágrafo, sem recuo, vai comprometer muito a educação, e depois a gente fala que a dificuldade é da criança. Sendo que o que a gente oferece é de paupérrima qualidade, ou seja, muito pobre em relação ao que deveria ser oferecido. São detalhes mínimos, né, gente? Lá embaixo também. Na verdade, o ler e escrever e o EMAI tem uma porção desses erros no matemática. Às vezes, eles dão um recuo, mas na mesma página ele acaba fazendo blocão. Então, é bem ruinzinho mesmo. E a mancada 5 e a última é a mancada de abdução alienígena. É quando você faz a criança ficar tão confusa que ela não sabe nem onde ela está. Aqui eu coloquei só uma página, também é do ler e escrever, acho. Não, ou do EMAI, deixa eu ver. Ler e escrever, porque é de língua portuguesa, né? A gente tem o blocão de novo, como vocês podem perceber. E daí a gente tem ou enunciados muito longos, que é o caso desse daí, ou vai ser mal feito, que também é o caso desse daí, ou vai ser com erros. Tem alguns erros, mas não são de ortografia, tá? O que eu vou explorar aqui com vocês? Vocês podem notar lá no número 1, uma notícia não é escolhida aleatoriamente para compor um jornal, mas sim de acordo com o possível interesse que o público do jornal ou da revista em que será publicada, seja impresso da TV, rádio, eletrônico, possa ter no assunto. Daí a gente vai para o exercício. Como já estudamos, daí você se depara com um exercício que não é esse exercício, é continuação do que estava falando no enunciado. Então, os caras, gente do ler e escrever, não sabem nem o que é um enunciado. Olha que bom o material do estado de São Paulo. Não sei como é nos outros estados, tá, gente? Como já estudamos, um jornal, revista, não vou ler inteiro, porque eu vou deixar vocês abduzidos, tá? Mas é um texto muito chato, muito longo e muito mal feito. Isso aqui você precisa saber. Ele tem alguns erros em relação a novo parágrafo, tá? Então, eles colocam num blocão coisas que deveriam estar em 2 ou 3 parágrafos, o que faz com que a criança se canse e fique confusa ao ler. Quando ela vai fazer a atividade, ela não vai
entender que daí o 2 é uma atividade mesmo, né? E o 1 não é atividade nenhuma, é um enunciado partido em 2. Então, quer dizer, eles não sabem nem o que é exercício. Vai acontecer também, que é um exemplo que eu não coloquei aqui, quando são problemas matemáticos muito longos, que a criança chega no final, ela já não lembra mais o que estava no começo. Porque ele começa a dar muita volta e depois o professor fala, eles não sabem resolver um problema matemático. Claro, problema mal feito, nem eu sei resolver, eu tenho que ficar cortando o problema, anotando do lado para ver como que resolve. Né? Então, é uma coisa assim, bem a se pensar. Os impactos aqui vão ser na compreensão textual, porque você não tem um parâmetro saudável para a criança poder resolver a atividade, né? Você vai ter impacto na produção de texto do aluno, porque ele vai achar que texto se produz assim, porque é o exemplo que ele está tendo de texto. Nós vamos ter impacto na competência escolar, então muitas dificuldades dos alunos vão surgir exatamente dos problemas de enunciado e produção de atividade. E a gente tem um impacto no sucesso da aprendizagem, porque não tem como você responder uma coisa mal feita. Na verdade, eu já peguei até avaliações de escolas particulares, esse eu vou até comentar com vocês, é que eu não achei a avaliação, mas eu ia colocar aqui. Porque eu mudei algumas coisas de lugar e eu não estou achando essa avaliação, mas eu precisava muito dela. É uma avaliação que os enunciados, gente, eles estão pedindo, por exemplo, explique o uso da vírgula, daí ele é um enunciado longo, tá? Que deveria ter umas 2 ou 3 vírgulas e não tem. E daí a criança tem que responder com exemplo como que usa a vírgula naquele caso, com o mesmo erro que a professora fez no enunciado. Então, quer dizer, a professora não sabe fazer o enunciado com vírgula, como que ela vai cobrar na resposta do aluno que ele saiba usar uma coisa que ela não sabe? Como que ela vai corrigir isso? É bem assim preocupante mesmo. É uma prova que tem uma pandorga de uma escola particular bem cara aqui de São Bernardo, que é um aluno que eu atendi bastante tempo atrás, fiquei preocupadíssima. Bom, são 5 mancadas aí para você tomar cuidado na hora de escolher as atividades ou os livros didáticos da sua escola ou da sua turma. E se você quiser não cair mais nessas ciladas, a gente tem informações do nosso próximo curso de elaboração de material didático, porque isso que eu ensinei para vocês é nada, tá? Essas 5 mancadas, elas são dicas mais assim visuais e um pouquinho de língua portuguesa, mas isso é tipo 1% do que você precisa saber, acho que 0,5% do que você precisa saber na elaboração de material didático. Se você topa, você vai participar da 5ª edição do curso de elaboração de material didático. Ele acontece uma vez por ano. E a gente já está com matrículas abertas para a turma de 2025, com poucas vagas. As informações são com a Cirlei no WhatsApp 11 98808 4676. Agora vamos falar sobre a palavra informações, gente. Ela fez o vídeo, mas ela não informou o preço. Preço é uma informação. Então, você vai entrar em contato com a Cirlei. Ela fez o vídeo e não falou o horário, porque são aulas ao vivo. Tudo bem, horário é uma informação. Você fala com a Cirlei. Cronograma, quais são as aulas que eu vou ter? Informação, fala com a Cirlei. Detalhes em geral. Você quer saber a cor do fio de cabelo que vai estar lá no curso, você vai falar com a Cirlei no WhatsApp 11 98808 4676. Eu espero sinceramente que vocês não caiam mais nessas ciladas aí, dessas atividades vergonhosas de açougueiro que a gente tem por aí. No caso dessas 5 mancadas, e aquele professor responsável, né, que quer aprender mais até sobre quem ele é como profissional, com certeza vai fazer o curso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Espolidoro.